paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 12 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é Regeneração. Então, regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em nova criatura, conforme podemos encontrar em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, tornando-o filho de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12 e 13, e fazendo-o passar da morte para a vida, conforme João capítulo 5, versículo 24. Aqui é importante distinguir regeneração da conversão. Esta é a resposta humana à regeneração no processo de salvação, que é voltar-se inteiramente para Deus, enquanto aquela é um milagre operado por Deus na natureza humana. Um fenômeno incompreensivelmente natural, conforme João capítulo 3, do versículos 3 até o 7. Logo, Deus é o operador dessa transformação, fazendo com que a pessoa outrora apática para as coisas divinas, agora se encontre em plena vitalidade para com as coisas espirituais, conforme Romanos capítulo 8, do versículo 28 até o 30. A regeneração deve ser distinguida da justificação. A justificação muda o relacionamento do crente com Deus. A regeneração afeta a sua natureza moral e espiritual e a transforma. A justificação remove sua culpa. A regeneração, sua atrofia espiritual, de forma que ele passa, ele da morte espiritual para a vida espiritual. A justificação traz o perdão dos pecados, a regeneração, a renovação da vida espiritual, para que o indivíduo possa atuar como um filho de Deus. A regeneração também deve ser distinguida da santificação. A santificação ou a vida de crescimento progressivo na graça começa somente após a regeneração e continua até que o crente vá estar com Cristo. Contudo, a santificação é citada em termos similares à regeneração. O cristão é exortado a ser transformado pela renovação da sua mente, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, a revestir-se do novo homem, conforme Efésios capítulo 4, do versículo 22 até o 24, e a considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus, conforme Romanos capítulo 6, do versículo 3 até o 11. Essas passagens mostram que o período de santificação do crente começa com a sua regeneração. O nosso texto bíblico encontra-se em João capítulo 3, versículo 3, onde temos a resposta que Jesus dá a Nicodemos, dizendo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite. Ele veio à noite com medo de ser visto por outros fariseus. E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. E aqui é o nosso texto bíblico, o capítulo 3, versículo 3, desculpa. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então vemos que, primeiro, a necessidade do novo nascimento surge da incapacidade do homem natural de ver ou entrar no reino de Deus. Por mais talentoso, moral ou refinado
o homem natural é absolutamente cego à verdade espiritual e impotente para entrar no reino, pois ele não pode obedecer, entender ou agradar a Deus, conforme João capítulo 3, versículo 3. Segundo, o novo nascimento não é uma reforma da natureza antiga, conforme Romanos capítulo 6, versículo 6, mas um ato criativo do Espírito Santo, conforme João capítulo 3, versículo 5. E em terceiro, a condição do novo nascimento é a fé em Cristo crucificado, conforme João capítulo 3, versículo 14. Em quarto lugar, para citarmos aqui, por meio do novo nascimento, o crente se torna participante da natureza divina e da vida do próprio Cristo, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ainda conforme comentário bíblico de John Wesley, sobre esta conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus respondeu, esse conhecimento não te ajudará a menos que você nasça de novo. Caso contrário, você não poderá ver, isto é, experimentar e desfrutar tanto o interior como o glorioso reino de Deus. Nesse discurso solene, Nosso Senhor mostra que nenhuma profissão externa, nenhuma ordenança cerimonial ou privilégio de nascimento poderia dar direito às bênçãos do reino do Messias. Que toda uma mudança de coração e de vida era necessária para esse fim. Isso só poderia ser feito no homem pelo Todo-Poderoso, pelo poder de Deus. Que todo homem nascido no mundo estava, por natureza, em estado de pecado, condenação e miséria. Que a livre misericórdia de Deus havia dado seu Filho para libertá-lo dele e elevá-los a uma abençoada imortalidade. Que toda a humanidade, tanto os gentios quanto os judeus, possam compartilhar esses benefícios obtidos por ele ser levantado, por ele ser levantado na cruz e serem recebidos pela fé nele. Mas que, se rejeitarem ele, sua condenação eterna e agravada seria a consequência certa. Quanto à necessidade de regeneração, para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornar nova criatura e nascermos do Espírito, conforme João capítulo 3, versículo 5, que opera a vivificação em nós, pois ele é o agente da regeneração. O Espírito Santo faz brotar entusiasmo espiritual e vida abundante, conforme João capítulo 7, versículo 38. Onde outrora havia morte, ofensa e pecado, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1. Então é o agir do Espírito pela palavra que faz germinar vida no coração do salvo, conforme Tiago capítulo 1, versículo 18. E quais as consequências da regeneração? É possível verificar que se somos regenerados por meio de algumas mudanças que passam a fazer parte do nosso viver. Então, o amor intenso a Deus, conforme 1 João capítulo 4, versículo 19, o amor pelos irmãos, conforme 1 João capítulo 3, versículo 14, a rejeição das coisas mundanas, conforme 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, o amor à palavra de Deus, conforme podemos encontrar em Salmos 119, verso 103, o amor pelas almas perdidas, conforme Romanos capítulo 9, do versículo 1 até o 3, o desejo de estar em comunhão com Deus e adorá-lo, conforme Salmos 42, verso 1 e 2, e também Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20. Então, a vitória sobre o pecado, a carnalidade e as práticas contrárias ao Evangelho, conforme 1 João capítulo 5, versículo 18. O conhecimento da vontade de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. E o testemunho interior do Espírito Santo, atestando nossa filiação ao Pai, conforme Romanos capítulo 8, versículo 16. O intenso interesse também de praticar a justiça, conforme 1 João capítulo 2, versículo 29. Claro que não somos perfeitos e que muitas vezes nos deparamos com as impossibilidades
de manifestar essas mudanças o tempo todo, mas substancialmente elas estão presentes na regeneração da pessoa. E quais são os requisitos para a regeneração? Então, primeiro, temos aqui a compaixão de Deus. Deus sempre regenera os que aceitam a Cristo por misericórdia. Não há direitos humanos envolvidos, não há o que reivindicar de Deus. Tudo é por causa do amor divino. Ele aceita a pessoa e processa o milagre do novo nascimento. Em segundo lugar, sem méritos humanos. Diz a Bíblia, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, conforme encontramos em Efésios capítulo 2, versículo 9. A regeneração não acontece se a pessoa cumprir algum ritual religioso, como a circuncisão, a guarda do sábado, etc. Ou porque Deus considera a pessoa boa, de família equilibrada, ou porque fez o bem ou doou dinheiro aos pobres. Não há nada de agradável que possamos fazer que comova a Deus e constranja-o a fazer de nós sua morada. A regeneração é um presente imerecido. O agente que realiza o milagre da regeneração é o Espírito Santo. Ele é o autor. Ninguém tem a vida regenerada porque lê um livro, ouviu um hino ou uma pregação. O Espírito Santo pode até usar um livro, um hino, uma pregação, mas o agente da regeneração sempre será sobrenatural, espiritual, do alto, o Espírito Santo. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16, versículo 8. Para concluirmos a nossa lição, regeneração ou novo nascimento significa o ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus, conforme 1 João capítulo 5, versículo 18, para ser seu filho, conforme João capítulo 1, versículo 12, e participante da natureza divina, conforme 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. É a entrada no reino. O novo nascimento significa a entrada do homem no reino de Deus, conforme João, capítulo 3, versículo 3. Ninguém pode ser contado como cidadão antes de nascer. Do mesmo modo, ninguém pode pertencer ao reino de Deus antes de nascer de novo. Nenhum homem pode, através de suas faculdades mentais, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, não pode compreender o novo nascimento. Até Nicodemos, um príncipe e mestre em Israel, não entendeu a significação, o significado dessa afirmativa. Por isso perguntou a Jesus, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, é por meio de um milagre que o homem passa de um estado inferior, o terreno, para um estado superior, o celestial. É um verdadeiro milagre quando o homem, pela regeneração, passa de pecador miserável e condenável para cidadão do reino de Deus, por ter sido tornado uma nova criatura, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se assentará nos lugares celestiais em Cristo, conforme Efésios capítulo 2, versículo 6. O novo nascimento é um milagre, porque se trata da vivificação de um homem morto no pecado, conforme 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6, e separado de Deus pela ignorância e pela dureza de coração, conforme Efésios capítulo 4, versículo 19, que agora regenerado, ressuscita juntamente com Cristo para uma nova vida, conforme Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. A regeneração é um ato soberano de Deus, que responde a um coração que se converte. Ela também conhecida como novo nascimento, revoluciona a vida, muda as circunstâncias e faz o homem viver uma nova realidade espiritual. Profetizada no Antigo Testamento, foi esclarecida por Jesus, que explicou que é o único meio de a pessoa ver o reino de Deus.
concedida sem a participação de méritos humanos. A regeneração é uma ação do Espírito Santo dando vida a quem estava morto em delitos e pecados. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.